Oi. Nesta noite ainda falamos do nome de Jesus, desse nome glorioso, desse nome maravilhoso, desse nome que mudou a história, desse nome que mudou a história da humanidade, que quer mudar a sua história dia após dia, hora após hora, para que você possa viver essa vida abundante que Ele preparou para você, para essa vida abundante pela qual Ele pagou naquela cruz. Olha, no nome dele há um poder tão grande. Se você não assistiu ao estudo de ontem, eu te convido a assistir, porque lá eu expliquei exatamente como só o nome de Jesus, só pronunciar o nome, literalmente salvou uma pessoa e mudou a estrutura celular de um corpo. Portanto, precisamos compreender o valor que Deus colocou em nossas mãos. Nós precisamos, de fato, compreender o valor que Deus colocou, né, na nossa boca, o poder que surge quando pronunciamos esse nome, quando oramos em seu nome, quando temos certeza de que esse nome tem um poder que é superior a qualquer coisa que enfrentamos, a qualquer doença, a qualquer situação, a qualquer falta. Jesus não tem falta de nada. Ele tem tudo, ele é a completude. E quando você chama por ele, você está chamando a completude para si e para a situação pela qual está orando, porque Jesus é isso. Jesus merece que você o invoque. Jesus não só quer que você o invoque. Eu digo isso, sim, ele merece porque ele realmente fez um sacrifício naquela cruz. Ele realmente se colocou em nossas mãos. Olha, todo mundo pode ser salvo se nós tomarmos uma posição e começarmos a pronunciar o nome de Jesus com fé nas situações, nas vidas dos outros, nas vidas dos nossos filhos, dos nossos parentes, começando pela família, começando pela casa, começando pelo local de trabalho, onde quer que Deus te chame, onde quer que Deus te coloque. Se Deus te coloca em qualquer situação, se você está trabalhando em um lugar, em um local, se você se encontra passeando em algum lugar, saiba que Deus tem um propósito ali também. E sabe qual é o propósito dele? Que você demonstre que o que Jesus fez na cruz é poderoso e que você pode pegar esse poder e transmiti-lo aos outros para quê? Para que o mal possa recuar. Bem, quando eu penso no nome de Jesus, não. Como eu devo dizer? Eu amo tanto Jesus e toda vez que penso nele eu fico emocionado. Sim, eu me emociono porque penso na grandeza, na beleza, em quem ele realmente é e que ele pensou justamente em mim. Mas você já pensou que ele pensou justamente em você? Ele, o Criador do universo, criou tudo. Universo, não estou falando só da Terra, não estou falando só da Terra, que já é muito, não estou falando só dos céus, dos mares, das florestas, dos animais, das plantas e das pessoas. Eu estou falando do Criador do universo que ainda não conseguimos medir. E esse Criador do universo, esse Jesus que estava desde o princípio, quer você, quer o seu coração para que ele possa manifestar quem ele é através da sua boca, através da sua vida. Complicioso, maravilhoso, glorioso é esse nome que contém o poder, amém, que você pode usar. Aleluia! Eu sou uma romântica quando falo de Jesus, porque meu noivo, Pepino, é meu marido e eu o amo acima de qualquer outra coisa, porque o Senhor nos uniu. Mas com Jesus existe um amor que é diferente. Existe um amor de relacionamento, sabe, sobrenatural, que quando você tem esse amor de relacionamento sobrenatural com Jesus, quando você recebe esse amor de Jesus, quando você está cheio, você está completo porque recebe o amor dele e vive a partir desse amor. Você não procura o amor no outro, mas sim procura como dar amor ao outro. E essa é a beleza do relacionamento.
do relacionamento entre marido e mulher. A beleza do relacionamento entre marido e mulher, o que muitos não sabem, e é por isso que tantos casamentos se destroem. E eu nem sei por que estou falando disso, porque estou falando do nome de Jesus. Mas o problema é este, que se busca o amor em outra pessoa, se espera que aquela pessoa possa satisfazer os desejos do próprio coração e então você procura. Ou seja, quer estar com um homem, quer estar com uma pessoa. Por quê? Porque essa pessoa deve te completar. Mas não é assim. É você que, se você depende do céu, se você depende daquele amor que esse Jesus maravilhoso, glorioso, poderoso e que te ama acima de todas as coisas, te dá esse amor. Quando você está cheio desse amor, você está completo. Completo e pronto para dar. Porque rios de água viva fluirão e você dará ao seu marido sem reservas. Você dará, e é ele quem conhecerá Jesus, porque verá você e dirá: Mas o que aconteceu com essa mulher? Maravilhosa, que ficou ainda mais maravilhosa do que era antes. Ele vai querer conhecer Jesus e ele também se encherá do amor do Senhor. Você cheia do amor do Senhor, ele cheio do amor do Senhor. Todos terão o mesmo desejo que está em Cristo Jesus: dar. Quando você não tem o desejo de dar, é porque você não entendeu Jesus. Só quando você tem o desejo de dar, quando tem o desejo de elevar o outro, só quando você não exige que o outro te dê, mas você dá, o outro conhecerá Deus através de você e também vai desejar receber esse amor que você recebe, esse amor que sabe doar. E quando vocês dois estiverem dispostos a dar, então tudo vai funcionar na sua casa, no casal, na família, porque o reino de Deus é dar. E Jesus veio anunciar o reino, não veio anunciar uma teoria, uma democracia, uma lei. Ele veio anunciar o reino, e o reino é onde se doa. Quanto mais você dá, mais você recebe. Esse é o reino. Amém. Então, voltando ao nome de Jesus, porque esse é o tema, mas quando eu penso em Jesus, eu só penso em coisas boas, e aí eu acabo me estendendo em outros assuntos, mas eu acho que isso é uma resposta para uma pessoa que está acompanhando. Se você está pensando que aquela pessoa não está te dando, aquele homem não está te dando, seu marido não está te dando, sua esposa não está te dando, seus filhos não estão te dando, é porque você precisa da completude, da revelação da completude do amor de Deus, do amor de Cristo Jesus que Ele tem por você, que sacrificou a si mesmo para que você pudesse ser pleno dele. E quando você está cheio dele, de você simplesmente transborda, extravasa esse amor, esses rios de água viva, como diz o Senhor. Amém? Amém. Isso é para você. Vamos continuar o nome de Jesus, segunda parte. Recomendo que assista a primeira parte. Então diz, em Efésios 4h10, Paulo diz: aquele que desceu. Então Jesus, aquele que desceu do céu, quer dizer que ele já era preexistente. Aquele que desceu, desculpa, aqui, pronto. É o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele desceu e depois também subiu acima de todos os céus, então acima de qualquer batalha espiritual. Ele subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E nesse a todas as coisas está incluída a sua vida, está incluído o seu coração, está incluído o ambiente onde você vive, está incluído tudo. O nome dele, quando você o pronuncia, preenche tudo, cura tudo, restaura tudo, é sempre o poder do seu nome. Aliás, quero ir direto ver junto com você o que aconteceu.
Aqui está, justamente com Pedro e João que foram ao templo. Vamos ler juntos porque esse contexto é muito importante. Veja. Então estamos aqui. Pedro e João subiam à porta do templo para a oração da 9ª hora. Então, a mente deles estava focada em ir louvar o Senhor. Portanto, quando você está focado em ir louvar o Senhor, seu coração já está pronto, sua mente já está voltada para o Senhor, tudo já vai se preparando, não é? É como quando você pensa em um prato que gosta, um belo prato de espaguete, um belo prato de ravioli caprese, você já começa a salivar, já deseja aquilo. E é assim que você deve ir à presença de Deus. E assim, Pedro e João já saboreavam tudo, enquanto caminhavam, já sentiam, já imaginavam como seria maravilhoso louvar o Senhor, glorificá-lo, celebrá-lo. E então, o que acontece? Eles encontram um homem coxo de nascença, que todos os dias era colocado na porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então, ao ver Pedro e João que estavam para entrar no templo, ele lhes pediu uma esmola, mas Pedro, junto com João, fixando os olhos nele. E eles já estavam antecipando, já sabiam para onde iriam, porque pouco antes tinham recebido o Espírito Santo, esse mesmo Espírito que você tem, eles tinham recebido justamente no capítulo anterior. Nós lemos que o Espírito Santo desceu com todo o poder, com línguas de fogo, ou seja, o Espírito que Cristo Jesus nos deu. O que eles fazem, cheios desse Espírito Santo? Eles dizem: olha para nós, olha para nós. Quando você representa Cristo, quando você tem a plenitude de Cristo dentro de você, quando você sabe que Cristo está vivendo em você, você pode dizer para uma pessoa: olhe para mim, porque eu tenho algo que quero te dar, algo que eu quero liberar sobre a sua vida, algo que você ainda não tem ou ainda não compreendeu que eu quero liberar, porque eu tenho Cristo dentro de mim, fui mudado e transformado, eu tenho algo de que você precisa. Amém. E é essa consciência que te permite usar o nome de Jesus com poder. De fato, veja o que ele diz. Ele disse: olhe para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber algo deles. Mas Pedro disse: não, eu quero te dar algo grandioso que você nem imagina. Eu tenho algo para você que você nem faz ideia do que seja. Não se trata de algumas moedas para você chegar ao fim do dia, talvez. Trata-se da glória eterna. Trata-se do conhecimento daquele que criou o céu e a terra. É isso que eu quero te dar. E de fato ele fala da prata e do ouro, aquilo que todas as pessoas normais que o mundo acha que é importante. Na verdade, querem que os filhos vão para a escola porque precisam ter um bom emprego e depois precisam fazer faculdade. Está certo assim porque precisam ter um bom trabalho, porque precisam sustentar a família, tudo certo. Mas antes de tudo isso, antes de buscar como conseguir prata e ouro, é preciso conhecer o Senhor, porque Deus é o dono da prata e do ouro. Mas aquele homem não precisava de prata nem de ouro. Aquele homem precisava de Cristo, assim como você precisa de Cristo, assim como seu filho precisa de Cristo, assim como todos ao seu redor precisam primeiro de Cristo, que é o dono da prata e do ouro. E é por isso que Pedro e João, na verdade, Pedro, só ele falou, disse para ele: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Olha, ele se mexeu. Pronto, eu te dou isso. O que ele diz? Em nome de Jesus Cristo, em nome daquele Jesus que é o Cristo, o ungido de Deus, o Nazareno, aquele que nasceu em Nazaré, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Na verdade, ele só diz para ele andar, mas ele o pega pela mão direita e o levanta.
e naquele instante as plantas dos pés e os tornozelos dele se fortaleceram. Veja como a ação deve acompanhar a proclamação. Isso é fé. Não é só quando você diz, eu oro por você para que você se levante. Não. Pedro foi claro. Prata e ouro eu não te dou, mas também porque eu não tenho. Mas ele também não teria precisado de prata e ouro, porque o que ele precisava era de cura. Então ele diz, prata e ouro eu não te dou, mas em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E depois ele agiu. Quanta fé Pedro teve ao proclamar o nome de Jesus! Aleluia! Naquele instante, as plantas dos pés e os tornozelos dele se fortaleceram e, com um salto, ele ficou de pé e começou a andar, que entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ele não louvou Pedro. Ele louvou a Deus porque entendeu que não era Pedro, mas entendeu que Pedro usou o nome daquele Jesus que, até pouco tempo antes, pregava naquele templo, que até pouco tempo antes falava pelas ruas de Jerusalém. Aquele aleijado entendeu que tinha encontrado Jesus. E é isso que você deve levar, esse Jesus. E as pessoas precisam entender, quando encontram você, que estão encontrando Jesus. Amém. Na verdade, ele tinha entendido, mas os outros não. Na verdade, Pedro, todos diziam: ah, olhem só. Todo ops, 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 ops. Hoje está realmente rápido isso. Todos pensaram que foi Pedro quem realizou o milagre. Mas Pedro diz: homens de Israel, por que vocês se admiram com isso? Por que vocês estão se maravilhando com isso? Porque estão olhando fixamente para nós. Como se pela nossa própria força ou piedade tivéssemos feito este homem andar. Ou seja, por que vocês olham para nós? Quer dizer, o aleijado foi curado porque Pedro proclamou o nome de Jesus e o levantou. E ele entendeu que foi Deus, porque entrou no templo louvando a Deus e as pessoas ao redor não. De fato, mais adiante, o texto sagrado diz claramente: foi pela fé verdadeira e inabalável em seu nome que este homem, que vocês veem e conhecem muito bem, foi fortalecido. E é exatamente essa fé que vem por meio dele, que lhe deu esta cura perfeita e completa diante de todos vocês, como testemunho para todos. Amém. Então, o que é? Foi Pedro? Não. Foi João? Não. Mas foi a fé no nome. Viu como Pedro foi claro? Pedro disse: não é uma oração, não é um jeito de falar, não é um jeito de agir, é liberar o poder do seu nome, porque ele disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ele especificou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Na verdade, ele diz: é pela fé no seu nome, porque o seu nome fortaleceu este homem. Não foi a minha oração, a minha palavra, a minha convicção. Não foi o fato de eu não ter dado prata e ouro para ele, mas foi o nome de Jesus que fortaleceu este homem que vocês veem e conhecem. Vocês sabem muito bem que até agora ele nunca pôde andar. Mas o nome de Jesus, mesmo que Jesus não esteja aqui, nos deu autoridade para usar o seu nome. Aprenda, disse Pedro. Pedro queria dizer: vejam, reconheçam o poder do nome de Jesus, daquele Jesus que foi para o céu e nos deu a promessa. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Aleluia! E Pedro agarrou esse poder, disse: sim, este é o momento, ele prometeu, eu acredito.
Então eu uso o nome dele, porque sem ele nós não podemos fazer nada, mas com ele, com o poder do seu nome, nós podemos ver milagres. É isso que o Senhor quer de você, simplesmente, que você caminhe no poder do nome dele. Todo o poder do Espírito Santo se move de maneira extraordinária quando você invoca o nome de Jesus com fé naquela situação específica, sem depois destruir a sua proclamação, a sua oração com palavras de reclamação ou dizendo, e quem sabe, talvez, esperamos, vamos ver. Não, 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 não. Pedro não disse nem quem sabe, nem talvez, nem esperamos. Mas ele disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande, e então levantou, dizendo: agora é o seu momento de colocar a sua fé junto com a minha fé, junto com a fé de Cristo Jesus, e esse milagre ele já viu porque já foi realizado no céu. Agora você anda pelo poder do nome dele. Quanto nós precisamos compreender o poder do nome de Jesus? Quanto nós podemos usar o poder do nome de Jesus? Mas para isso você precisa conhecer o amor dele, o quanto ele te ama, o quanto ele amava aquele aleijado, Jesus, o quanto Jesus amou Pedro, o quanto Jesus amou João, o quanto Jesus ama todo o povo, amava Jerusalém. Ou quantas vezes eu quis te reunir, ele diz, como uma galinha quer juntar seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Então, o amor de Jesus é tão grande que ele jogou a última carta, e essa carta é o seu nome. Lu, Jesus fez tudo o que podia fazer e no final disse: eu preciso ir para o Pai, mas deixo para vocês o Consolador, o Espírito Santo, que é Deus, que viverá, que estará sobre vocês, estará em vocês, e deixo para vocês a autoridade em meu nome. Jesus deu tudo de si por você, porque te ama, porque não quer que você continue vivendo nessa situação. Tenha fé no poder do nome dele, porque Jesus não recua, senão ele teria recuado na cruz. Ele não fez isso naquela hora, que era o momento mais difícil. Imagina se ele vai recuar agora, agora que está ressuscitado no céu, olhando para cada um de nós, intercedendo para que usemos o nome dele. Quando a Escritura diz que ele está no céu intercedendo por nós, mas na sua opinião, na sua visão, por que ele está intercedendo? Por você, por mim, para que a gente compreenda esse conhecimento, para que a gente agarre essa fé e esse poder que existe no nome dele. Aleluia, aleluia, amém. Então, ele subiu acima de todos os céus, está intercedendo por nós para que encha todas as coisas. Ele preenche tudo, tudo. O seu coração, a sua mente, o seu falar, o seu entrar, o seu sair. Tudo está cheio da presença da sua glória, porque ele está em todo lugar, em todo momento, onde quer que você vá. E como ele está em todo lugar, quando você declara o nome de Jesus naquela situação, ele está ali, pronto para fazer aquilo que você está declarando, decretando em seu nome. Tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, porque ele subiu acima de todos os céus, mas preenche todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Olha o Paulo. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele imediatamente. Então, imagine Paulo escrevendo aos Romanos. Romanos que criaram as leis dos romanos ainda hoje são válidas. Então, romanos calculistas, romanos que pensam de uma forma prática, não pensam do jeito hebraico. Então, eles são práticos, matemáticos. Os romanos têm um jeito próprio de pensar. O que Paulo diz?
Como ele começa sua carta aos Romanos? Paulo diz, ele se apresenta servo de Cristo Jesus chamado para ser apóstolo, ou seja, chamado para ser mensageiro, chamado para te trazer esta notícia, separado para o evangelho de Deus, ou seja, eu fui separado para te trazer a notícia, o evangelho de Deus, que ele havia prometido por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras, ou seja, ele diz: olha, isso que estou te dizendo já tinha sido prometido nas Sagradas Escrituras a respeito do seu filho. Tudo. Ele começa justamente com o filho. Ele começa justamente com Jesus, o Cristo, o Nazareno. Conte aos romanos sobre Jesus imediatamente. Ele já apresenta Jesus de imediato. Não faz outros preâmbulos. Vocês devem crer, vocês devem fazer isso, vocês devem fazer. Não. Ele apresenta Jesus logo de cara. Por quê? Porque os romanos têm uma mente matemática e lógica. E então ele vai direto ao ponto. E por isso, se você tem uma mente matemática e lógica, precisa ir direto ao ponto, porque foi assim que Paulo falou aos romanos e é assim que eu falo com você. Amém. Ele diz, a respeito de seu filho, nascido da descendência de Davi segundo a carne, mas declarado filho de Deus com poder. Veja, os romanos eram muito atentos ao poder, porque eles eram combatentes, queriam ser poderosos, pois construíram todas as estradas, conquistaram metade do mundo conhecido. Os romanos sabiam o que era poder e estavam interessados no poder. E o que Paulo diz como primeira coisa? Declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, mediante a ressurreição dos mortos, como Paulo vai direto ao ponto. Logo ele diz, ele é poderoso, ele é um espírito de santidade e ele foi ressuscitado dos mortos, ou seja, Jesus Cristo, nosso Senhor. É assim que ele se apresenta aos romanos. E Jesus é aquele Filho de Deus que contém todo o poder, que contém toda a santidade, que ressuscitou dos mortos. Cristo Jesus o Senhor, por meio de quem recebemos a graça. Eu recebi a graça, diz Paulo, e você? Eu entendi o que é a graça, e você? Quando você lê as Escrituras, leia exatamente como ela foi direcionada, como foi dita de forma natural. Não leia de um jeito santificado demais. Leia de um jeito prático. E aí você entende porque Paulo está dizendo, por meio desse Jesus santo, por meio desse Jesus ressuscitado, eu, e se você quiser também, recebemos graça e apostolado. Por quê? Porque você recebeu essa graça do Senhor Jesus e o apostolado. Ou seja, você vai contar isso para os outros, você foi enviado. Apóstolo é aquele que foi enviado, para que se alcance a obediência da fé entre todos os estrangeiros por causa do nome dele. Amém. Então, o que é preciso ter? A fé no nome dele, entre os quais estão vocês também. Você também está entre eles. Você também faz parte desses. Você pode alcançar a obediência à fé. Você pode conseguir isso. Confie no Senhor Jesus, conheça as Escrituras, conheça Ele, vá à presença dEle, louve-o, exalte-o. Quando você exalta e louva o Senhor Jesus, Ele transfere para você a consciência e a percepção de que, assim como Ele ressuscitou, e lembrem-se de ontem, quando falei em Apocalipse, você também ressuscitou. Que toda a divindade, você como Ele é agora. Nós da Escritura diz que nós ressuscitamos numa ressurreição semelhante à dele. Isso significa que aqueles olhos de fogo, aquela espada de 2 gumes, é você. Amém. E é por isso que ele diz aos romanos, fala de poder, fala de santidade. Santidade significa ser separado, significa algo realmente distinto do mundo. E isso é você. Entre os quais também estão vocês, chamados por Jesus Cristo,
A todos os que estão em Roma, amados por Deus. De onde você é? Você não é de Roma? Você é de Catanzaro? Você é do Piemonte? Você é de Turim? De onde você é? Você foi chamado para ser santo. Você é amado por Deus. Chamado de santo. Paulo está dizendo isso para você. Ele diz: você entendeu a graça e o apostolado que você recebeu? Você entendeu a santidade e o poder do nome de Jesus que lhe foi dado? E então ele termina com: graça a vocês e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha, depois ele fala aos judeus. Ele fala aos judeus e conta para eles, começa contando tudo. Depois de ter falado antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais por meio dos profetas, porque os judeus conheciam todos os profetas. Então, aos romanos, ele fala logo sobre o poder da santidade. E aos judeus, por outro lado, ele conta toda a história. Deus, depois de ter falado, porque os judeus conheciam tudo. Antigamente, muitas vezes ele disse isso a vocês e de muitas maneiras falou aos seus pais, e vocês têm tudo isso escrito na Torá, nos profetas, por meio dos profetas. Nesses últimos dias, e aí Paulo esclarece, ele diz: vocês ouviram, vocês leram, Deus falou com vocês tantas vezes por meio dos profetas, mas depois ao Filho, vocês não acreditam. Porque ele diz: nesses últimos dias falou a N, falou a nós por meio do Filho. Veja como Paulo consegue chegar direto ao coração das pessoas, como ele faz com que elas enxerguem. E é assim que você deve falar com as pessoas. Você precisa entender como as pessoas pensam para que possa anunciar a elas o nome de Jesus, o poder que há nesse nome. E então ele diz: nesses últimos dias falou a nós por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Jesus, herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também criou os mundos. Então ele diz: esse Jesus que estou te anunciando, de quem você ouviu falar pelos profetas, leu nos profetas, agora quero te apresentar, porque é ele quem criou os mundos. É esse que estou te apresentando. E depois fala de Jesus imediatamente, olha que bonito. Fala de Jesus logo de cara para os judeus que conhecem Deus, conhecem o esplendor de Deus. Naquela época, eles tinham lido em 2 Crônicas 20 como Deus salvou Josafá, onde os inimigos lutaram entre si, porque eles louvaram o Senhor, porque Ele é bom. Então Paulo diz, ou quem escreveu a carta aos Hebreus, porque a autoria não é. Dizem que é de Paulo, se não for de Paulo, mas de qualquer forma é do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo fala de Jesus, fala de Jesus. Então ouça estas palavras, faça delas suas, porque este é o seu Senhor, pois ele é o esplendor da sua glória, o esplendor da glória daquele Deus de quem vocês falaram, de quem vocês disseram, de quem vocês escreveram. Jesus é o esplendor dessa glória, é a marca da sua essência, da essência de Deus, e sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim, ele se tornou muito superior aos anjos, na medida em que o nome que herdou é mais excelente do que o deles. Portanto, os judeus tinham uma consideração altíssima pelos anjos, tanto que os anjos agiam muito, e eles conheciam o poder dos anjos, como falavam no Antigo Testamento. E Paulo, ou quem escreveu Hebreus, logo diz: eu lhes apresento aquele Jesus de quem vocês ouviram falar. Vocês ouviram os profetas, leram os profetas.
mas há alguém que é muito superior aos anjos, que se tornou muito superior aos anjos. Lá. Quero reler isso para você, porque faça desse verso algo seu. Porque quando você fala no nome de Jesus, pode dizer isso: Jesus, tu és o esplendor da glória de Deus, tu és a expressão exata da essência de Deus. E quando você caminha, você é a expressão exata da essência de Deus, porque Cristo está em você, esperança da glória. Cristo em você, esperança da glória. Ou seja, esse Cristo que veio habitar em você na pessoa do Espírito Santo, espera poder manifestar a sua glória quando você pronuncia o nome dele e o autoriza a fazer milagres. Quando você pronuncia o nome dele, você está autorizando-o a entrar na situação, aleluia, e a realizar aqueles milagres dos quais você precisa. Porque ele é o esplendor da glória de Deus, e agora é poder, agora é presença, agora é essência, é ele, e você é a expressão exata da sua essência. E Jesus sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, e ele te perdoou. Toda a beleza que ele é, o esplendor da glória de Deus, a expressão exata da essência de Deus, sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Disse: Vou morrer porque ele vai precisar de mim, vai precisar do meu nome, porque eu quero mudar a vida dele, porque assim que ele me chamar, assim que crer no meu nome, assim que entender o poder do meu nome, eu poderei intervir naquela situação e mudarei tudo. Quão grande é o nosso Senhor Jesus Cristo! Quão grande é o seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo! O quanto você confia no Senhor Jesus Cristo! Eu quero orar por você nesta noite para que você possa receber esta verdade, que Jesus, em todo o seu esplendor, em todo o seu poder supremo, deu a você a autoridade de usar o nome dele para que ele possa intervir na sua situação. E eu oro para que isso se torne uma verdade na sua vida e que você possa desfrutar de todos os benefícios que vêm do seu nome. Amém. Que Deus te abençoe. Te espero para o próximo ensinamento sobre o nome de Jesus que vai mudar a sua vida. Que Deus te abençoe. Tchau.